Gente, boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco daquilo que nós carregamos, né? Afinal, cada um carrega um pouco da porção. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema extremamente importante para nós, né? Afinal, todo mundo deseja ser influente, impactar pessoas, pregar o evangelho, fazer discípulos. E eu quero falar com vocês a respeito desse tema, as 7 áreas de influência na sociedade. Eu não sei se o pessoal vai conseguir transmitir os slides por aí, mas eu quero começar primeiro dando algumas dicas para vocês aproveitarem ao máximo essa aula. A primeira dica é que você esteja com o seu coração aberto para receber aquilo que Deus tem para você. A segunda dica é você se afastar de todas as distrações possíveis, tá? Seja celular, televisão, e focar aqui, porque se você perder algo, né, vai ficar um pouco perdido, na verdade, com aquilo que vai ser compartilhado. Terceira dica, é importante você ter a sua Bíblia em mãos para você acessar aí alguns conteúdos que sua Bíblia tem. E quarto e último, é você ter um caderno para você anotar o que vai ser compartilhado aqui nesta noite. Beleza? Antes de mais nada, quero começar orando aqui para que o Senhor nos dê graça ao compartilhar esse conteúdo e que a transmissão ocorra 100%, tá bom? Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar um pouco com esses irmãos, com essas pessoas que desejam influenciar, impactar essa sociedade, Senhor, nesta geração. Peço que o Senhor conduza com sabedoria e conhecimento e use a minha vida, Deus, para compartilhar, organizar os pensamentos e compartilhar com entendimento para que eles sejam edificados nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá. Eu queria falar um pouquinho sobre a minha família, né? A irmã compartilhou aí um pouquinho, né? Eu gostei muito do temor. O temor do Senhor é extremamente importante porque ele é a chave para um tesouro, como diz Isaías, né? Esse tesouro ele contém salvação, conhecimento e sabedoria. Bom, eu sou casado com a Érica já faz 9 anos, juntos temos 4 filhos, primeiro Felipe, Joaquim, Theo, e agora a nossa caçulinha chamada Elis. E a nossa família faz parte da comunidade Reino, uma igreja local. Nós servimos a igreja local, pastoreamos, discipulamos, enfrentamos os desafios que toda a comunidade local tem para servir a cidade. A igreja ela existe para servir a cidade, né? E também lideramos juntos um ministério chamado Cultura do Reino, que já tem aproximadamente uns 6, 7 anos aí. A irmã falou a respeito da comunidade online. Nós somos muito mais do que uma comunidade online. Na verdade, o online ele é uma extensão daquilo que nós vivemos no presencial, né? Nós começamos com um pequeno grupo de oração, isso foi no ano de 2013. Eu, o André Aquino, que está liderando hoje o Som do Reino, que é um projeto que surgiu do Cultura do Reino. Tínhamos também o Thiago Baeta, que hoje ele lidera um dos principais ministérios no Brasil, chamado Ágape Reconciliação, né, que é um ministério fundado pela Nilce Tchoca. Temos também Pedro Dias, que hoje ele lidera o Ministério Shores of Grace, do Nick Billman, lá em Recife. E juntos nós começamos o ministério com um grupo de oração apenas. Nós desejávamos apenas buscar a presença do Senhor. E numa desses encontros, o Senhor compartilhou a visão acerca do futuro de cada um. E hoje, para a honra e glória do Senhor, cada um trabalhando numa área específica, servindo, contribuindo, hoje o avanço do reino de Deus. E tanto eu quanto a minha esposa, a Érica, nós lideramos esse ministério que hoje tem uma escola presencial, né, que acontece 2 vezes ao ano, a Escola Wake, em janeiro e julho. Nós já vamos para a 12ª turma, né? E também o Senhor nos deu a graça de liderarmos um ministério online, uma escola online, na verdade, chamada Escola Cultura. Nós abrimos turmas a cada 2 meses. E tem os desafios, mas o Senhor tem dado graça para nós. Bom, a primeira pergunta que eu queria abordar aqui para nós entrarmos no assunto é como você pode transformar o mundo.
Se a gente for olhar desde o período bíblico até a história da humanidade, nós vamos encontrar grandes personagens que transformaram o mundo, né? Nós temos o próprio, no Antigo Testamento, nós temos Moisés, nós temos Daniel, nós temos Davi, nós temos Isaías, nós temos Noé, foram homens, e também como mulheres, né? Como Débora, como Ruth, Esther. No Novo Testamento, nós temos os próprios apóstolos e, claro, o nosso maior exemplo de transformação de mundo, que é Jesus. Nos tempos mais modernos, nós tivemos pessoas como Madre Teresa de Calcutá, como Martin Luther King, e muitos outros que a gente poderia passar a noite inteira aqui compartilhando a respeito, né? E a gente sempre vai encontrar pessoas, ou até mesmo nós, Deus, usando a cada um de nós para transformar o mundo. Eu lembro uma vez que fizeram uma entrevista com aquele DJ Alok e falaram assim para ele: Alok, cara, é uma loucura você tá lá na África e tal, porque ele estava compartilhando uma situação em que ele pegou um trabalho voluntário, né, filantrópico lá na África, e ele se deparou com uma pobreza extrema. E ele encontrou uma senhora que estava com um problema nos olhos, não enxergava já faz um bom tempo, uma senhora de uma idade bastante avançada, e ela disse que ela não comia há 3 dias. E aí ele ficou se questionando, e ela falou assim que Deus respondeu às orações dela, que ela não havia comido há 3 dias e que Deus havia enviado uma pessoa ali para ajudá-la. E ele ficou perguntando, mas que tipo de Deus é esse, que onde ela tem fé, e ela fica mais de 3 dias sem comer, sabe? E aquilo foi muito forte para ele. Para vocês verem, uma pessoa que não tem um tipo de relacionamento com o Senhor, não conhecia o Senhor, não teme ao Senhor, e ouviu a voz de Deus, né? Uma voz bem suave que falou ali no coração dele. Cabe a ele, né? Saber discernir, alguém direcionar ele a respeito de falar para ele que voz era aquela. E ele, né, compartilhou e ajudou aquela mulher, mas ele ficou questionando: Deus, é culpa sua, né, essa extrema pobreza, isso que a sociedade cética, a sociedade cética secularizada, ela tende a entender, né, que Deus não existe, que Deus, se existisse, não haveria pobreza extrema, não haveria morte, sofrimento, dor na humanidade, que se realmente ele é Deus, ele faria alguma coisa por essas pessoas. Foi aí que Deus falou no coração dele, ele compartilhou, você pode depois procurar no YouTube, e ele compartilhou dizendo que ele ouviu Deus dizendo para ele, Alok, chamou ele de Alok, né? Que engraçado, que é o nome artístico dele. Falou assim, Alok, não fui eu que os abandonei, foram vocês que os abandonaram. Eu dei responsabilidades para que vocês cuidassem desse mundo. Foi aí que ele pegou esse trabalho e chorou, né? Teve ali um certo encontro com o Senhor, e falaram para ele, mas Alok, você não tem condições de mudar o mundo, cara. Ele queria fazer alguma coisa, né? E ele respondeu, eu posso não mudar o mundo, mas pelo menos um mundo dessa mulher eu posso. Então, ele entendeu, né, sobre que cada um de nós podemos transformar o mundo, né, o mundo ao redor dessas pessoas. Tanto que nós encontramos lá em João capítulo 1, que fala que ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram, usa até outra expressão, ele veio para o mundo, mas o mundo não o reconheceu. O mundo foi feito por ele. Ali fala sobre aspectos de matéria física, fala também sobre um mundo formado por pessoas. Então, muitas vezes a gente pensa que transformar o mundo, né, transformar uma nação, eu sozinho vou transformar uma nação sozinho. Não, de maneira alguma. Quem tem autoridade e poder para transformar nações é somente Jesus, somente Jesus. O que nós só precisamos responder a esse chamado para que Deus use a nossa vida para transformar pessoas. Se a gente parar para pensar, nós vamos perceber que Deus não precisa de nós para nada, porque ele pode fazer tudo completamente sozinho. Mas Deus, ele não precisa de nós, mas ele desejou nos criar e nos usar para a sua glória, para transformar cidades, nações, contextos, vidas de pessoas. Ok? Agora, eu queria
trazer um pouco do conceito da palavra influência, né? Nós encontramos nos dicionários que diz o seguinte: influência é a ação que alguém ou algo tem sobre uma coisa, ou seja, o poder, o controle ou autoridade sobre alguém. Ou seja, influência é a ação que alguém tem sobre algo ou alguém. Cada um de nós exercemos uma certa influência. Quando a gente fala assim para um músico, quais são as suas influências? Ou seja, ele bebeu daquela fonte, ele pegou um certo tipo de inspiração para ele criar algo próprio dele. A gente pergunta para um arquiteto quais são as suas influências, quais são as suas referências. A influência é algo que exerceu alguma coisa na vida daquela pessoa. Ele vai citar, né? Os arquitetos, você pergunta para o médico, ele vai falar: oh, cara, eu me inspirei em tais pessoas, eu me inspirei em tais situações, a vida de pessoas me influenciaram ou me influenciam, né? Afinal, se nós somos cristãos, nós permitimos com que o evangelho, a mensagem do evangelho, né, influenciam a nossa jornada, o que nós fazemos, o que pensamos e o que sentimos. O evangelho, ele exerce essa influência. Então, basicamente, esse é o conceito de influência para nós trabalharmos aqui. Se você estiver com sua Bíblia, um texto muito conhecido por todos nós, né? Toda vez que a gente vai falar sobre grande comissão, sobre mandato cultural, a gente cita essa passagem. Mateus 28, 19 e Marcos capítulo 16, verso 15, é um texto que diz: portanto, vão, pregam o evangelho e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, a mensagem do evangelho é a mensagem mais influente que existe na face da terra. É uma mensagem que destruiu reinados e abalou impérios e permanece até hoje influenciando e transformando a vida de milhões de pessoas mundo afora. E Jesus nos comissionou para pregar essa mensagem, e nós podemos pregar ela de diversas formas. Nós podemos influenciar, impactar as pessoas através dessa mensagem de diversas formas. Um ponto importante para você pensar: a sociedade, ela é transformada quando cristãos de todas as partes e das diferentes áreas de influência trabalham em conjunto para um objetivo comum. Então, assim, a Deus estabeleceu a igreja, né, como um ambiente onde as pessoas são capacitadas, são treinadas, discipuladas para influenciar a sociedade com essa mensagem do reino, né? Existem diversas ideologias espalhadas por aí, diversos pontos de vista, inclusive políticos, né, como comunismo, socialismo, temos o capitalismo, religiosos como hinduísmo, islamismos e muitos outros por aí, cada um com sua visão de mundo, né? É o que a gente chama de cosmovisão, visão de mundo. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa visão de mundo, principalmente dentro do ambiente de igreja, onde as pessoas transformaram em um dualismo evangélico. Não sei se você já ouviu falar dessa expressão dualismo. Dualismo é basicamente isso. É secular, sagrado. É quando as pessoas dividem o mundo físico com o mundo espiritual. Então ela pensa que o mundo espiritual é você exercer um trabalho eclesiástico. Portanto, pastor, evangelista, mestre, pessoas que trabalham em um ambiente eclesiástico são pessoas espirituais, elas têm um trabalho espiritual santo e moral. Agora, quem trabalha, né, no ambiente secular é profano e mau. Então, a gente fez esse dualismo. Eu, durante muito tempo, fui católico uma parte da minha vida, e é comum, até hoje, as pessoas, ao passarem em frente uma igreja, fazem o famoso sinal da cruz. Depois que passam dessa igreja, elas voltam às suas vidas seculares. Mas se nós olharmos para a Bíblia, nós não vamos encontrar essa divisão entre secular e sagrado. Ou seja, tudo que nós fazemos é espiritual. É espiritual, literalmente espiritual. Então, assim, é para a glória de Deus. Trabalho, criatividade, família, descanso, tudo isso é espiritual. O problema é quando nós secularizamos o trabalho, artes, música,
outras expressões como se isso não fosse espiritual. Pelo contrário, a música é de Deus, as artes é de Deus, tudo que envolve numa sociedade é de Deus. Então nós precisamos olhar com essa cosmovisão de entendimento para que nós possamos, de fato, influenciar, impactar com a mensagem correta, ok? Vamos lá, eu queria trazer aqui para nós um entendimento sobre essa visão estratégica, né, das 7 áreas de influência da sociedade. Haviam 2 homens, chamado Bill Bright, da Cruzada Estudantil, e Loren Cunningham, na década de 70, ambos estavam orando para ter um direcionamento de Deus e tiveram o mesmo sonho, só que eles não haviam se falado, e aí eles marcaram um tempo para conversar sem falar a respeito da visão, e ali eles começaram a compartilhar acerca da visão que eles haviam recebido num tempo de oração. E por incrível que pareça, a visão era exatamente a mesma, como discipular as nações. E aí foi aí que eles receberam de Deus uma visão estratégica sobre as 7 áreas de influência. Uma coisa importante que vale a pena ressaltar aqui, todos nós temos e exercemos influências independente da área que você ocupa. Seja um carpinteiro, seja trabalhos domésticos, seja pessoas, todo tipo, onde você estiver, você tem influência. Por exemplo, dentro da minha casa, não é pastor, não é youtuber que tem influência maior dentro da minha casa. Sou eu que influencia a minha casa. Portanto, vocês que estão aí, vocês exercem a maior influência dentro da casa de vocês, até mesmo no ambiente de trabalho de vocês. Ou seja, Deus deseja usar pessoas para influenciar e capacitar o ambiente dentro da sua área de atuação. Por isso que nós cremos que hoje Deus tem levantado e despertado esse entendimento onde você pode ser, sim, um adorador médico, um adorador contador, um adorador administrador, um adorador artista, músico, e por aí vai. Mas eles perceberam que haviam 7 áreas na sociedade que exerciam maior influência sobre a massa. E é o que nós vamos ver aqui, ok? Só que antes de entrar nessas 7 áreas de influência, nós temos um problema. E esse problema é chamado dominação. Alguns interpretaram e ensinaram que os cristãos devem dominar as áreas de influência. Não, nós não fomos chamados para dominar áreas de influência. Aquele papo, não, a TV é de Deus, o rádio é de Deus, nós temos que dominar, nós temos que ocupar esses lugares, é como se fosse cristianizar essas áreas. Cara, foram isso que os jesuítas queriam fazer com os índios e com os negros africanos, obrigando muitas vezes essas pessoas a se tornarem cristãs. Cara, a gente não vive num tempo das cruzadas, mas houve pessoas que deturparam a visão que Bill Bright e Loren Cunningham receberam. Né? Foi escrito um livro no ano de 2008, John Ellow, que escreveu um livro, The Seven Mountain Prophecy, né? Que o cristão deve dominar as áreas de influência. E aí, alguns anos mais tarde, ele escreveu um livro para tentar corrigir o que ele havia escrito. Né? Em 2015, ele lançou o livro The Seven Mountain Renaissance, né? Para corrigir essa interpretação errada, usando o termo influenciar ao invés de dominar. Mas aí já tinha feito uma lambança, muita gente acabou aderindo a essa ideia de dominação. Mas o fato de uma pessoa entender errado não significa que o termo está deturpado. Por exemplo, é comum a gente fazer algumas postagens nas redes sociais e algumas pessoas não gostarem de usar a expressão prosperidade. Né? Teve até um comentário hoje, nossa, como assim alma próspera? Né? E aí a gente perguntou, você tem algum problema com a palavra prosperidade, próspera? Porque o que a gente percebeu é que a alma dele está ferida, né? E onde você está ferido, você não consegue fluir. Provavelmente são pessoas que falam mal de dízimo, mal de oferta e por aí vai. Então, assim, a gente não pode pegar um erro de uma pessoa e generalizar como se essa visão estratégica estivesse errada, de maneira alguma. A visão estratégica que eles tiveram é uma visão de alcançar as nações e discipulá-las, ok? Outro ponto importante também para a gente observar aqui, eu quero trazer uma dose de escatologia. Existem 2 visões escatológicas, né? Não sei se você estuda um pouquinho de escatologia, mas existem, na verdade,
as 3 principais visões acerca do milênio, né? Nós temos o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tá? Mas eu só quero trazer uma visão geral sobre o entendimento de duas visões, o pós-milenismo e pré-milenismo, que vai impactar na maneira que você cumpre com a missão. O pós-milenismo, o próprio nome já diz, né? Pós significa depois, ou seja, segundo esse ponto de vista, Cristo voltará após o milênio e a igreja vai ser triunfante, vai evangelizar o mundo todo e o mundo todo vai melhorar. E um pouco dessa ideia dos 7 montes vem desse pensamento, né? Que tudo vai melhorar, onde o evangelho está sendo pregado, as coisas vão melhorar, né? Quem adere muito dessa visão, existem muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil que aderem muito a essa visão, né? Que, nossa, avivamento, para lá e para cá, usam muito a expressão avivamento e tal. Mas se você parar para pensar, de maneira geral, será que nós estamos vendo esse avivamento todo que essas pessoas estão falando? Está tudo melhorando de fato? Você abre os jornais, você vê o que está acontecendo. A pergunta é, as coisas estão melhorando? Alguns anos atrás, o IBGE constatou que havia mais de 42 milhões de cristãos declarados evangélicos no Brasil, né? Mas as maiores cidades evangélicas no Brasil são as maiores que têm o título de maior nível, maior índice de suicídio, de homicídio, de divórcio, são as cidades mais evangélicas do Brasil. A conta não está fechando, né? Então, Jesus ele teve 12 discípulos que virou o mundo naquela época de ponta cabeça para baixo. Hoje nós somos mais de 42 milhões de cristãos evangélicos que não mudam nem a sua própria casa, quem dirá uma nação inteira. Então, um pouco dessa visão dos 7 montes vem desse pós-milenismo, que tudo vai melhorar. Só que o pré-milenismo, que significa antes, a posição pré-milenista diz que Cristo irá voltar antes do milênio. Eu, por exemplo, Robert, eu sou adepto desse pensamento, né? A igreja ela será perseguida, mas vitoriosa. E o mundo, querido, vai piorar. Assim, Cristo vem para arrebatar a sua igreja. Na verdade, à medida que o evangelho ele avança, ele vai gerar transformações à medida que as pessoas se entregam à mensagem do evangelho. O próprio Jesus não mudou a vida de todo mundo, mas mudou a vida daqueles que realmente responderam à mensagem do evangelho. Então eu acredito sim que o mundo vai melhorar à medida que o evangelho é pregado, mas ao mesmo tempo o mundo vai piorar. Existe uma profecia lá em Isaías capítulo 60 que diz: densas nuvens de trevas pairam sobre os céus, mas sobre vós brilha a luz do Senhor. Que na verdade o que está acontecendo é uma guerra entre o poder das luzes e o poder das trevas. E o nosso papel é simplesmente fazer o poder das trevas retroceder e o poder do reino de Deus avançar. Então, eu acredito sim que à medida que o evangelho avança, né, as coisas melhoram no ambiente, mas a Bíblia ela fala mais sobre um mundo de uma geração má, perversa e rebelde, né, que não se arrepende, não quer mudanças. A gente pode ver no próprio Brasil o que tem acontecido, mas isso não impede da gente crer no avivamento, beleza? Vamos lá então falar sobre os 7 montes. Nesse primeiro monte, nós temos o que eles chamaram de família. A família, afinal de contas, é o meio mais apostólico que existe de Deus estabelecer, manifestar, pregar o evangelho do reino. A gente vê desde Gênesis, né, até Apocalipse, Deus celebrando um casamento, né, um casamento em Gênesis, um casamento em Apocalipse, e Deus criou a família para a sua glória. Deus desejou que o homem e a mulher se relacionassem ali e gerassem uma família. Se a gente for observar de forma mais detalhada, lá em Gênesis fala, primeiro, Gênesis 1:26 diz que nós fomos feitos um ser espiritual. Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Primeiro, todos nós fomos criados como ser espiritual. Segundo, nós fomos criados como um ser individual. Lá em Gênesis 2 diz que o homem foi feito do pó da terra, a carcaça, né?
que carrega o espírito, o nosso corpo, que um dia nós voltaremos ao pó também. E terceiro, nós fomos criados como ser social. Quando o homem e a mulher se relacionaram, ali se criou uma família. Então, ser espiritual primeiro, segundo, ser individual, terceiro, um ser social. E aí, de onde surge a família? É criação de Deus, Deus entende que é divino, e quando a gente fala de família, nós estamos abordando também sobre casamento, né? Hoje a gente vê, na década de 70, por exemplo, era proibido o divórcio no Brasil. Hoje está escancarado, né? As pessoas já não têm mais uma aliança, são pessoas que vivem um hedonismo, e quem vive um hedonismo vai quebrar a aliança, tanto que Jesus fala que a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, como os dias de Ló, comiam, bebiam e casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, comer e beber fala de hedonismo, né? A busca da própria satisfação. E casar e dar-se em casamento são pessoas que casam, se divorciam, casam de novo. Casam, se divorciam e casam de novo. Ou seja, a quebra da aliança vem por conta de um hedonismo, e a sociedade está inteiramente vivendo uma imoralidade. Que eu costumo dizer que o mundo está passando por uma crise espiritual que está culminando numa crise moral. Então a gente precisa resgatar, restaurar a vida espiritual, principalmente dentro do nosso ambiente familiar, para poder levar isso para as outras esferas da sociedade. Então, Deus deseja famílias saudáveis, famílias maduras, e quando nós temos uma família saudável, nós teremos uma igreja saudável, que é um outro monte que a gente vai falar daqui a pouco. É importantíssimo nós entendermos sobre a família, afinal, Deus, quando posicionou o homem lá no Jardim do Éden, Gênesis 2,15, deu duas responsabilidades ao homem, antes de ter dado uma esposa. O homem foi chamado e posicionado para cultivar e guardar a terra, que fala de trabalho. O que acontece é que muitas pessoas estão se relacionando, fazendo sexo, fazendo filhos, sem trabalho, sem responsabilidade de trabalho. Antes de Deus ter dado uma esposa ao homem, Deus deu primeiro o trabalho ao homem. E ali, dentro desse ambiente, quando a gente entende o papel de cada um dentro do ambiente familiar, a gente vai perceber que os filhos, eu, por exemplo, tenho essa responsabilidade de gerar um ambiente saudável e maduro para que os meus filhos se tornem adultos decididos, equilibrados mentalmente, espiritualmente, até mesmo fisicamente. Então, eu não posso falhar em meu sacerdócio. O pecado, ele corrompeu o sacerdócio do homem. O homem, quando ele exerce o seu sacerdócio, é o que nós chamamos de quíntuplo, né? Não sei se vou lembrar todos, mas é sujeitar a terra, guardar a terra, multiplicar a terra, encher a terra e governar a terra, né? O homem, quando ele exerce o seu sacerdócio, ele cumpre com o mandato cultural lá de Gênesis. Aqui está o cerne familiar, onde nós precisamos, de fato, buscar ao Senhor, entender sobre família, para que nós possamos avançar para outras esferas da sociedade, como no caso aqui, a igreja. A igreja é o método de Deus de transformação da terra, de redenção da terra. O próprio Jesus, em Mateus 16, ele diz sobre falando a respeito para Pedro, né, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. E que pedra era essa que ele estava se referindo? Ele próprio tinha perguntado, quem eu sou eu para vocês? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro teve uma revelação de Jesus como Cristo de Deus encarnado, acessível e revelado. Essa era a pedra. Então, sobre esta pedra, sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele fala isso para Pedro, ele está dizendo, Pedro, sobre esta pedra, eu conto com você, você é um fragmento dessa pedra, porque o nome de Pedro, ele significa fragmento da rocha. Jesus é a rocha. E quando Jesus fala de igreja, ele não está falando de instituição. Ele está falando de uma família. A palavra hebraica no Antigo Testamento que eles usavam era kahal. Deuteronômio, capítulo 10, verso 4, se não me falha a memória, o 4:10 diz, reúna este povo em torno da minha presença para que eles
ensina os seus filhos e me adorem. Então, essa palavra reúna, assembleia, no Antigo Testamento, é a palavra carral, que significa família, um povo. Então, Deus, ele, ao começar com o povo, ele começa com uma família. Não era uma nação, era uma família. Esse sempre foi o objetivo de Deus. Sabe, uma coisa, voltando aqui um pouco do tema da família. Quando a gente pergunta qual é o propósito de Deus? Cara, o propósito de Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Façamos, ele está usando no plural, Pai, Filho e Espírito, uma família. E nós devemos nos espelhar. E lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, para que exista uma família de muitos filhos parecidos com Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Uma família com muitos filhos parecidos com Jesus. E a família e a igreja estão completamente relacionadas. Nós temos a família natural, mas também temos a família espiritual, da qual perguntaram para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. E Jesus responde, aqui estão meus irmãos e minhas irmãs e minhas mães, aqueles que fazem a vontade do Pai. Jesus está falando de família. Está falando de uma igreja, de uma congregação, de um corpo, de um edifício, onde todos nós precisamos cooperar na edificação desse corpo. É um corpo com muitos membros, não são todos diferentes, mas têm o mesmo propósito. E todos devemos nos engajar com a igreja, cara. Não existe vida fora do corpo. Quando você se reúne com a igreja, você se reúne, primeiro, para devoção a Deus, segundo, edificação dos cristãos e terceiro, evangelização do mundo. E outro significado da palavra igreja, nós encontramos no grego, que é a palavra eclésia, que significa chamados para fora. Cara, eclésia era equivalente a um senado hoje. Eram homens, geralmente, que eles saíam de suas casas e eles se reuniam para discutir quais eram os problemas da sociedade, mas não só discutir os problemas, não apenas apontar os problemas, mas principalmente trazer soluções para os problemas. É por isso que a igreja deve existir entendendo essa natureza e essa vocação. A gente não se reúne para ficar discutindo problemas, para ficar... Não, cara, não é. Nós precisamos entender que nós somos solucionadores de problemas. Nós temos problemas. Uma coisa que eu sempre falo é, quem fica murmurando não tem tempo para adorar. Quem está adorando não perde tempo murmurando. Então, a gente precisa entender sobre essa natureza da igreja e também da família. Deus deseja levantar pessoas que são capacitadas dentro do ambiente eclesiástico, mas não é para ficar dentro, por isso que fala, chamados para fora, você é capacitado dentro, você se envolve em adoração, se envolve em edificação, discipulado é extremamente importante. Discipulado significa formar Cristo no coração do outro. Então a gente precisa se engajar, esse é o mandato de Jesus, essa é a nossa missão, cumprir com o ID. Avançando um pouco mais, nós temos a área da educação, né? Nós temos as escolas, nós temos as universidades, tanto que falam que as universidades é o cemitério de cristãos. Muitos jovens, né, por exemplo, saem da sua família, são capacitados na igreja, têm fé, chegam num ambiente de faculdade, por ele não estar firmado em sua identidade, ele cede com facilidade às tentações do mundo. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a marca da besta, como muitas pessoas pensam que é tatuado, né, na testa e no braço. Se você for olhar bem o texto lá de Apocalipse capítulo 19, você vai observar que fala, né, realmente da marca na testa e na mão direita. O que acontece é que quando fala de testa, nós estamos falando de mente, né? Tem pessoas que já têm a marca da besta, onde foram adquiridas dentro de um ambiente educacional, cara, nas universidades e nas escolas, onde são formadas cabeças pensantes, onde surgem também as ideologias de todos os tipos, né? A militância. E muitas pessoas já têm a marca da besta, que é um padrão de mentalidade, afeta o padrão de comportamento, ou seja, padrão de pensamento afeta o padrão de comportamento. Quando fala braço direito, está falando de serviço, de fazer algo. Você faz aquilo que você entende, você é aquilo que você pensa.
Então, nós cristãos, sim, devemos se envolver com a área educacional, participando de gremiações, participando de conselho, de diretoria, de reuniões de pais e professores, porque a maior parte do tempo de muitos jovens é dentro de um ambiente educacional. Seja no ambiente de trabalho ou no ambiente educacional, nós passamos boa parte do nosso tempo. Então, a gente precisa levantar pessoas que são professores, que carregam a presença, que vão influenciar os seus alunos. Sei que existe sim uma lei, né, que determina que nós somos um Estado laico, nós não devemos falar, usar a Bíblia, mas, cara, Deus nos deu sabedoria e criatividade de falar de Jesus sem usar a Bíblia. Porque quando você vai conversar com um ímpio, você não deve usar a Bíblia. Você deve falar de forma racional e inteligente. Existe um termo dentro da teologia chamado a apologética, que significa defesa da fé de forma inteligente e racional. Sem precisar usar a Bíblia, você ser bíblico, mas sem usar a Bíblia. Você não vai conversar com as pessoas, então, mas lá na Bíblia diz isso e tal, temos que seguir. Cara, eles vão falar, não quero saber o que a Bíblia fala a respeito. Nós vivemos numa sociedade laica, eles vão dizer. Mas nós podemos, sim, influenciar dentro da área educacional através daquilo que nós carregamos. Afinal, havia um homem que diz que nós somos a Bíblia que o mundo está vendo, através do nosso comportamento, através da excelência, da criatividade. Um ponto importante também que vale a pena observar aqui, o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo, Êxodos 31, foi um homem chamado Bezalel. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito Santo para produzir obras artísticas. E ele simplesmente construiu a Arca da Aliança, que é chamada de Trono de Deus. Cara, imagina, um cara que tinha uma criatividade, porque ele era uma pessoa ungida pelo Espírito Santo. Eu sempre falo para as pessoas, não reclama das novelas da Rede Globo não, cara. Nós estamos reclamando da dramaturgia brasileira, mas nós não nos envolvemos com essas áreas por causa do bendito dualismo. Não, eu não posso me envolver, é do mundo. Não, cara, nós devemos sim. Devemos criar dramaturgia inspirada pelo Espírito Santo. Nós devemos compor músicas inspiradas pelo Espírito Santo. Nós devemos pintar obras artísticas inspiradas pelo Espírito Santo. Tem uma pessoa que eu conheço, ela faz artes cênicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela falou que a maioria das pessoas são pessoas céticas, materialistas, secularizadas, ateístas no tutano, e ela era a única cristã ali naquele ambiente, e ela era praticamente objeto de piada, né? Eu falei, não se rende a isso. Busque o Senhor, mantenha firme na sua identidade, e através daquilo que você for criar, as pessoas vão perguntar, cara, como é que você criou isso? E aí você terá a oportunidade de pregar o evangelho para elas, usando a sua área de trabalho. Então, seja uma pessoa criativa, tá? Na sua jornada, influenciar a área educacional. Bom, próximo nós temos o governo. Nós temos um grande problema no Brasil, né, de cristãos que se envolvem com política, que existe inclusive dentro de Brasília a área, como é que é? A bancada evangélica, né? Que a maioria daqueles políticos que estão lá não são pessoas vocacionadas, são pessoas partidárias, interesseiras, que vão legislar em favor das suas próprias denominações. Recentemente nós tivemos aí essa questão da volta, né, da abertura dos prédios da igreja, que os caras foram atrás da base da caneta, né? Tem porque a arrecadação financeira diminuiu, e aí os caras, em plena pandemia, queriam abrir os prédios das igrejas para poder cultuar com a seguinte alegação, porque elas precisam de um cuidado espiritual, blá, 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 blá. E aí os caras foram até o Congresso para conquistar na base da caneta, ou seja, não tem vida mais de oração, nós vamos conquistar na base ali da força mesmo. Então, você vê, no Brasil a gente tem um sério problema relacionado a cristãos se envolvendo com a política. Isso não significa que nós não devemos nos envolver. Nós devemos sim, e precisamos
se envolver com a política, mas nós precisamos levantar pessoas vocacionadas para influenciar a área política, né? Afinal, o Brasil é considerado um dos países mais corruptos que existe no mundo. Nós tivemos, inclusive, políticos evangélicos colocando dinheiro dentro da cueca, desviando verbas e uma série de outras coisas aqui que não são compatíveis com as escrituras. A Bíblia fala a respeito de homens que ocuparam posições políticas, como José foi o governador do Egito. Nós temos o próprio Daniel também, que governou na Babilônia. Então, o próprio Novo Testamento, Paulo fala para nós orarmos pelas autoridades, pelos governantes, porque a Bíblia diz, né, quando um governo justo, correto governa, a sociedade prospera. Então, assim, nós precisamos sim falar sobre esse assunto de levantar pessoas vocacionadas para a área governamental, para criar políticas públicas que não favoreçam uma denominação, mas para servir a cidade. Esse é o objetivo dos cristãos, não é dominar essas áreas, pelo contrário, é influenciar para nós servirmos essas pessoas. Servirmos essas pessoas. Por exemplo, há uns anos atrás, fala de um homem chamado William Wilberforce, que ele foi uma das pessoas que lutou em favor da libertação dos escravos. Né? Nós temos vários outros exemplos de pessoas que usaram da sua posição política para influenciar, ok? Mídia é uma das áreas também que influencia a massa. Hoje, por conta da pandemia, né, acelerou bastante o uso, principalmente da mídia digital, para poder influenciar pessoas. Nós podemos falar sobre jornal, né, seja jornal tanto offline ou online, né, para falar do impresso quanto digital. Nós temos jornais, nós temos televisão, nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos diversos meios, né, plataformas de comunicação. Existe uma diferença, tá? Mídia significa plataforma, tá? São os meios de comunicação. Comunicação envolve uma estrutura básica, né? Um emissor, um receptor, uma mensagem, um assunto. Mas mídia nada mais é do que a plataforma para você comunicar algo. E por conta da internet, nós podemos, inclusive, acelerar a pregação do evangelho. Cara, a gente grava um vídeo, pessoas lá do Japão estão vendo, estão participando, um post nas redes sociais. Então, tudo isso, nós vivemos um mundo hoje altamente tecnológico, que se comunica com uma rapidez muito grande por conta da mídia, né? E como nós estamos usando esse meio de comunicação? Existem pessoas que estão usando o meio de comunicação para os seus próprios fins. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma propaganda do Burger King, né, com apologia ao movimento LGBT usando crianças, né? E eles têm dinheiro, eles defendem essa causa porque existe também não só uma questão mercadológica, mas existe uma questão também econômica e também ideológica, né? E aí você viu uma enxurrada de cristãos e falando, não, nós temos que boicotar, etc e tal. Eu falei, gente, não faz sentido boicotar, porque se você for boicotar, então pare de usar a roupa que você usa, que provavelmente não foi feita por cristãos. Pare de usar a internet, as redes sociais, que não foram feitos por cristãos. Então, se nós entrarmos nessa bitolagem, muitas coisas que a gente usa, principalmente da mídia, a gente não pode usar. Mas nós devemos usar sim. O Brasil, principalmente a igreja brasileira, é uma das igrejas mundiais que mais tem buscado usar a mídia, né, para propagar o evangelho ou o falso evangelho também. Hoje nós temos os profetas do Pix, né, pessoas que usam as plataformas de Instagram e Facebook para ficar dando profetada para as pessoas para ganharem dinheiro através de uma plataforma que, cara, se bem usada, ela gera uma grande influência. O que, na verdade, acontece, tem pessoas que... A geração hoje, né, os jovens hoje, conquistaram
ter uma voz, né? Durante muito tempo eles queriam ter uma voz. Hoje qualquer pessoa pode abrir uma conta no Facebook, no YouTube, no Instagram e começar a falar o que quiser, né? Hoje todo mundo tem uma voz. Mas a questão hoje não se trata de ter uma voz, mas de se tornar uma mensagem. Tem muitas pessoas em posição de influência sem ser uma referência. Isso é preocupante, porque estão falando, usando as plataformas para falar muita coisa nada a ver, cara, completamente contrária, né? E elas, infelizmente, estão influenciando uma geração muito grande de pessoas. É muito absurdo o que a gente encontra por aí. Então, nós devemos sim, não estou dizendo dominar, mas usar com sabedoria, com excelência, todas as plataformas que houverem por aí. Se criar uma outra plataforma e tiver pessoas ali, nós vamos usar aquela plataforma sim para poder pregar a mensagem que nós acreditamos. Beleza? O próximo é sobre artes. Artes, cara, é uma das áreas que eu admiro bastante, gosto bastante. É uma ferramenta que alcança lugares que um pastor de igreja muitas vezes não alcançaria. Né? Eu trabalhei durante muitos anos numa empresa de entretenimento, tive acesso a artistas que estavam começando, a artistas renomados, e eu me converti no ano de 2008, já estava trabalhando ainda nessa área de entretenimento com bandas, né, internacionais e nacionais, e ali eu tive acesso, né? Um tempo atrás, inclusive, encontrei o Rodolfo Abrantes, e eu falei para ele, cara, lá em 2001 você era meu ídolo, né? Eu brinquei com ele e tal. Ele falou assim, pô, mano, 2000... eu falei, eu vim desse meio também, cara, desse meio do entretenimento, meio artístico e tal. E eu vi de tudo, cara, vi de tudo. É um meio assim muito triste, muito triste. A maioria das pessoas são depressivas, são envolvidas com imoralidades, uma série de coisas assim absurdas, né? E aí o Rodolfo, ele largou a banda no auge da carreira, né? O Raimundos no auge da carreira. E, cara, na época eu falei, mano, que decepção. Eu até brinquei com ele, falei, caraca, Rodolfo, você foi a maior decepção na minha vida naquela época, você era meu ídolo e tal, não sei o que e tal. Fala pra mim, cara, como que você largou a banda no auge, né? O cachê deles naquela época, trazendo pra hoje, era equivalente a R$800 mil por 2 horas de show. Falei, cara, realmente aconteceu algo mas muito profundo na sua vida para você largar a banda no auge. E realmente foi, né? Ele teve um encontro com o Senhor. Ele saiu da banda não quando ela estava no fundo do poço, mas quando estava lá em cima, no auge. Então foi algo genuíno, né? E depois ele teve a banda Rodox e tal, ali um período de tempo. E o que eu quero dizer com isso? Significa, cara, que tem muitas pessoas que ouviram, né, das suas congregações, não, você não pode tocar na noite, você não pode fazer isso, etc e tal. Meu Deus, cara, que errado isso. Pelo contrário, essas pessoas devem sim usarem a sua arte, a sua música, a sua expressão artística para a glória de Deus. Nós temos como objetivo capacitar e treinar pessoas cheias do Espírito Santo para elas criarem obras artísticas maravilhosas, escrever dramaturgia, escrever livros, compor canções. Não adianta você ficar falando mal da música brasileira, Pablo Vittar, enfim, outros que aparecem por aí, sendo que a gente, cara, a gente está treinando, levantando mais artistas, músicos para a igreja do que músicos da igreja para influenciar a sociedade. Nem todos foram chamados para compor canções eclesiásticas. Nem todos, cara. Mas existem pessoas que foram chamadas para compor músicas que não falam abertamente, escancaradamente de Deus, mas as suas letras apontam para Jesus, cara. A gente vê o Ministério de Louvor chamado Legião Urbana e o seu profeta Renato Russo, que você vê esses caras gritando pela eternidade, gritando através das suas composições por um Deus eterno. E eles fazem até mesmo uma crítica aqui, trazendo para a nossa realidade
espiritual, faz muito a ver. Como, por exemplo, vocês culpam seus pais por tudo, são crianças como você. O que você quer ser quando você crescer? O que ele quer dizer ali é que são crianças que se tornaram adultas, mas continuam tendo comportamento de crianças e ficam colocando, e os filhos ficam colocando a culpa nos pais, são crianças cuidando de crianças. E você vê ele ali, cara, gritando, né? As canções, não só dele, como vários outros ali clamando por uma revelação, né? Eles tinham ali, mas expressavam aquilo, mas não tinham revelação. Então, cara, precisamos sim de pessoas inspiradas por Deus para influenciar a sociedade. Você não foi chamado para brilhar dentro da igreja. Você foi chamado para brilhar a luz do Senhor no mundo. E por último, não menos importante, a economia, que é uma das áreas também que eu tenho estudado bastante, como eu posso influenciar a área da economia através do empreendedorismo, que envolve a questão de negócios também. Nós precisamos levantar pessoas vocacionadas, capacitá-las, treiná-las, para elas gerarem riquezas, gerarem negócios, empreendimentos. Essas pessoas, elas têm habilidade, dom, para gerar recursos, para investir em projetos, cara, investir em frentes missionárias, investir em pessoas. E a gente deve sim se envolver, cara. Eu conheço vários empresários. Existe uma diferença sim entre empreendedores e empresários. Não cabe agora entrar em detalhes, mas cristãos que eles usam a empresa deles para a glória de Deus. Tem aquele cara da Forte Leve, né, que fabrica caixas d'água. Boa parte dos recursos que ele gera dentro da empresa, cara, ele abre poços de água potável lá no sertão, cara, brasileiro, tá entendendo? Como também tem o próprio empresário do Patati Patatá, o cara é cristão, ele envolve, ele fala ali, usa esse meio, né, inclusive artístico, ele gera recursos financeiros, mas também ele aproveita um ambiente ali dele para poder falar, né, de Jesus. Você tem vários outros caras por aí. Eu não vou entrar em detalhes se os caras são tão crentes ou não, porque eu não os conheço pessoalmente, como, por exemplo, Flávio Augusto, do Geração de Valores, dono da WhatsApp, né, que até onde eu sei, ele participa de uma comunidade lá na Flórida. E, né, eles estão ali no meio business, né, no meio da economia. Você vê vários também, cara, que usava muito essa influência econômica na Bíblia, você encontra o próprio José, cara. José era um excelente administrador, né? Você vê José de Arimateia, na Bíblia também era um homem que usava as suas riquezas para a glória de Deus. O próprio Salomão, né, o homem mais sábio do mundo, se fosse traduzir, ou melhor, converter a moeda de Salomão para a moeda de hoje, ele seria o homem mais rico que já pisou nesta terra, que já existiu. E quando a gente entende que o nosso trabalho, as riquezas que nós geramos é para a glória de Deus e não para você usar em benefício próprio, cara, você entendeu. As redes sociais, ela acaba trazendo muitas coisas, né? Tem um cara que ele se julga cristão, inclusive ele faz cultos de adoração, né, para mostrar essa espiritualidade dele, que para mim não bate muito bem com o que ele mesmo posta nas redes sociais, né? Ele se gaba, faz questão de mostrar que ele anda de Lamborghini verde, que ele tem uma hipermansão, uma família maravilhosa, que existe uma avenida nessa cidade onde ele mora que só tem empresas dele, né? E ele tem um jatinho, ele faz questão de mostrar essas coisas, ele fala, não, é porque eu sou crente. Aí eu falo, cara, desde quando ser crente é sinônimo de ficar exibindo uma vida luxuosa? Não tem problema nenhum, a Bíblia não condena você ter uma Lamborghini, ter um avião particular, ter diversas empresas, ter uma casa luxuosa. Não, cara, de maneira alguma. De maneira alguma. O problema é você usar isso como sinônimo de sucesso.
né? Tem um cara que ele não é cristão, mas ele falou uma coisa tão interessante. Eu falei, caraca, ele está sendo mais cristão do que muitos. Ele entendeu sobre a mordomia cristã, sobre gerar riquezas, sobre administrar os recursos, sobre economia. Ele falou o seguinte, cara, eu tenho muito dinheiro, mas muito dinheiro, e eu tenho condições de comprar qualquer tipo de carro luxuoso e diversos carros tipo, luxuosos que eu puder, de morar numa casa nobre, num lugar nobre, e eu posso e eu tenho dinheiro para isso. Mas eu não faço isso, porque eu sou exemplo para muitas pessoas. Porque se eu ficar mostrando que eu tenho uma vida luxuosa, as pessoas vão entender que para ser bem-sucedido, eu tenho que ter um carro luxuoso, eu tenho que morar numa casa nobre. E vida luxuosa não é sinônimo de prosperidade, não é sinônimo de sucesso, jamais, cara. O próprio Jesus diz, né, que a quantidade de bens, a sabedoria não é justificada pela quantidade de bens que você possui. Portanto, você não é o que você tem. Mas isso não significa que você não pode ter. Você pode ter sim, cara. Para a glória de Deus, você pode usar os recursos. Se Deus te deu um dom, se você foi vocacionado para a área da economia, gerar riquezas, né? Você entende que não é seu, você não tem nada. Eu lembro uma vez que o pastor Ademar de Campos falou assim, Rob, sabe de uma coisa? Nenhum propósito que nós julgamos ter é nosso, é de Deus, nós não temos nada. Os recursos, a habilidade, a criatividade, a posição, os dons, o propósito, os talentos que Deus nos deu, não é nosso, é dele. Nós não temos nada, nós fomos apenas chamado para administrar aquilo que ele nos deu, para a glória dele. E é isso, querido. Então, sobre a visão estratégica, para já ir terminando, essas 7 são as que mais influenciam uma geração. Isso não significa que outras áreas, né, não sejam influentes. Todas as áreas são influentes, todas, literalmente todas. Mas essas 7 são destacadas, são as que mais influenciam uma sociedade. Lógico que, ao decorrer dessa jornada, algumas pessoas deturparam o entendimento. A pergunta que eu faço é, como você acredita nessa visão, né? Essa visão dos 7 montes é uma visão estratégica de discipulado e evangelismo, jamais de dominação. Ela não é uma doutrina. Ela não é uma doutrina e também não é a grande comissão em si. Deus não nos chamou para fazermos parte das 7 áreas de influência. Não, eu tenho que ser influente em uma dessas 7 áreas. Não. A grande comissão é ir de pregar o evangelho e façam discípulos. Nós precisamos entender que essa geração é má, perversa e rebelde, e continuará sendo. Mas onde que nós entramos? Então, a grande comissão, está bem destacada aí, a grande comissão não se dá pela influência cultural, ok? Mas sim pela pregação do evangelho e fazer discípulos até a volta de Jesus. O fato de você ser um artista, um músico, um empresário, você está na área da política, ou você está ali na área educacional, ou na familiar, ou qualquer outra área, não significa que você tem que ser um agente 007, ficar ali, né? Não, vou ficar aqui de boa e eu não vou falar nada. Tanto que algumas pessoas falam assim, se necessário, use pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Mas espera aí, a Bíblia diz, como crerão se não há quem pregue? E a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é uma meia-verdade. Essa frase está errada. Que é Agostinho de Hipona, que falou, se necessário, use palavras. Ela está errada, querido. Você precisa usar palavras, mas a sua área de atuação é apenas um meio para você se utilizar para pregar o evangelho e fazer discípulos, cara. Entende? Não é o fim, e sim o meio para você pregar o evangelho. Então, a sua vocação, as pessoas até falam, mas minha vocação é tal, meu chamado. Vocação e chamado são a mesma coisa, tá? Só muda a palavra. Chamado e vocação é a mesma palavra para designar pessoas que foram vocacionadas, chamada, primeiro, para ter um relacionamento com Deus. Nosso primeiro chamado é para termos um relacionamento com Deus. O segundo chamado é para fazermos algo.
Você não vai fazer algo até que antes você entenda a sua identidade. E a sua identidade é firmada através de um relacionamento. Então você precisa, para nós finalizarmos aqui, fecharmos aqui, você precisa estar engajado em relacionamento. Firmar a sua identidade em quem Deus é, em quem você é. E quando você entende quem você é, você descobrirá o propósito para o qual você foi chamado, o que você nasceu para fazer. Eu sou formado em comunicação social, mas a minha vocação é usar a minha área de formação para pregar o evangelho. Minha vocação é pregar o evangelho através da minha formação profissional, que é comunicação. Então eu uso a comunicação para a glória de Deus, eu uso o marketing digital para a glória de Deus, eu uso a internet para a glória de Deus. Eu uso tudo que Deus me deu, que eu vou desenvolvendo. Não adianta você apenas entender, você precisa desenvolver, você precisa se aperfeiçoar, faça cursos, cara, investe, né? Quanto vale o investimento em capacitação, em crescer em conhecimento? Cara, você precisa investir sim, para você se desenvolver na sua jornada. Então eu acredito sim que os sete montes da sociedade é uma visão estratégica, mas isso não significa que todas as outras áreas não sejam influentes. Você é influente dentro da sua área de atuação. Firme a sua identidade, descubra quem você é, para que você possa cumprir com o seu propósito. Qual é o propósito? Seu propósito é ser parecido com Jesus e fazer parte de uma família. Para eu finalizando aqui, rapidinho, existe um processo de avanço do reino de Deus que é de dentro para fora. Começando, tudo começa com o indivíduo. Segundo, família. Terceiro, a igreja local. Quarto, a nação e o mundo. Vamos ver um pouquinho a respeito de cada um deles. O coração humano, né, o indivíduo, o primeiro campo de batalha para o avanço do reino é, sem dúvida, o coração do homem. O coração do homem pode se tornar um coração endurecido, um coração incrédulo. Então, por isso que é de dentro para fora. Deus não vai transformar uma família sem que antes transforme o indivíduo. Segundo, a família, que é a primeira instituição e fundamental de Deus. Quando um coração humano ele é transformado, ele vai levar isso para dentro de um ambiente familiar. Logo, quando ele tem uma família forte, nós teremos sim uma igreja forte, né? A igreja é a família espiritual, é a comunidade de discípulos que tem uma missão de pregar o evangelho e fazer discípulos. E quarto, as nações são transformadas quando os discípulos obedecem à palavra de Deus, servindo seus próximos, amando seus vizinhos, para que Cristo seja testemunhado. E por último, nós temos o mundo, né? O apóstolo Paulo, ele repete 3 vezes a palavra mundo, né? Para se referir a 3 aspectos lá em João capítulo 1. Lugar geográfico, matéria-prima e as pessoas. Ou seja, todo discípulo deve influenciar em qualquer área da sociedade com a palavra de Deus. Esses 5 pontos que eu coloquei aqui falam do avanço, né? Uma nação não é transformada, uma família não é transformada, uma igreja não será transformada sem que antes comece ali no coração do indivíduo, o coração humano. Beleza, gente? Um pouquinho, né, daquilo que a gente entende a respeito das 7 áreas de influência. Espero que vocês tenham sido bastante edificados. Eu não sei se o pessoal vai abrir um pouco para perguntas aqui, não sei se vai permitir isso, mas eu quero agradecer a cada um de vocês por acompanhar até aqui um pouco sobre esse entendimento das 7 áreas de influência e espero que aquilo que você recebeu você possa compartilhar com mais pessoas também, tá bom, gente? Muito obrigado pela participação aí de vocês.